E aí, pessoal, mais uma terça-feira, então eu tô aqui para falar sobre futebol feminino, porque estão definidas as semifinais do Campeonato Brasileiro e tem convocação para a Copa do Mundo. Hoje a Pia informou as jogadoras que estarão na Copa do Mundo Feminina, que começa no dia 20 de julho. Então fica até o final desse vídeo para saber tudo sobre essa convocação, a minha opinião também sobre algumas jogadoras, porque teve surpresa, teve gente inesperada aí. E claro, vou falar também da eliminação das gurias coloradas para a Ferroviária no Brasileirão. Deixa o teu like, se inscreve no nosso canal, que tá sempre com o apoio de KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO. Utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet. Bom, eu vou começar com o Campeonato Brasileiro, porque as gurias coloradas foram eliminadas para a Ferroviária por 3-0. Um jogo em que o Inter precisava do resultado, já tinha perdido o primeiro por 1-0 e simplesmente não jogou. O Internacional em momento algum foi melhor do que a Ferroviária. A Ferroviária teve muito mais finalizações, muito mais chances criadas de gol e depois do primeiro gol, que foi da Aline Gomes, o Inter ainda controlou um pouco, né, a questão de não tomar mais, porém, depois do segundo gol sofrido, aí degringolou, tomou o terceiro também. Eu diria que as gurias coloradas chegaram onde elas podiam chegar nessa temporada no Brasileirão. Eu já tinha comentado aqui antes em alguns vídeos que eu achava muito difícil o Inter passar pela Ferroviária, não só por achar que o desempenho do Inter não tá dos melhores. Eu acho que o Inter tem muita coisa a melhorar para Gauchão e Libertadores, né? O Inter precisa melhorar a questão do meio-campo. O Inter hoje é um time sem criação, sem muita criatividade no meio-campo. Depois do início da temporada, que a Duda Sampaio acabou saindo, ninguém conseguiu suprir essa carência. E nem coletivamente o Inter conseguiu suprir essa carência. Então o Maurício Salgado vai ter muito trabalho aí pela frente, porque o Inter tem sim chances de ser campeão da Libertadores, caso consiga voltar a ter um bom desempenho igual já teve ano passado. Acho que é bem importante, porque senão a gente vai ver um decréscimo do Inter, né? Isso é muito ruim. O Inter vinha numa evolução, chegou na final do Brasileirão, claro, a gente cria uma expectativa muito grande pro ano seguinte e essa expectativa não foi correspondida. Não só pela questão do técnico, né, do Maurício, mas também pela questão da direção, que pra mim deixou a desejar na questão de alguns reforços, né? A gente teve saídas importantes e as reposições, talvez algumas características das meninas que chegaram não era tão parecida, não era tão necessária quanto as gurias que saíram. Então, acho que o Inter vai precisar, sim, de 2 ou 3 reforços para jogar a Libertadores. E a Ferroviária é, para mim, o melhor time coletivamente falando do Campeonato Brasileiro. Eu acho que vai forte aí contra o São Paulo para tentar uma vaga na final. Então a Ferroviária, o Inter também deu um pouquinho de azar aí de enfrentar a Ferrinha, que é uma camisa muito pesada e que também é muito bem treinada pela Jéssica Lima e tem destaques individuais, mas que o coletivo se destaca muito também. Bom, os outros jogos da rodada, então, o São Paulo venceu fora de casa, no Allianz Parque, o Palmeiras por 3-1. Quem me acompanha nas redes sociais, eu falei que isso podia acontecer, botei uma fezinha lá na KTO nesse resultado, né? Dei essa dica pra vocês, porque realmente o São Paulo se mostrou melhor do que o Palmeiras, e o Palmeiras tá com algumas questões de desempenho não tão bons nos últimos jogos. A Bia Zanerato também, né, sem poder atuar, então o São Paulo acabou levando a melhor. Então São Paulo e Ferroviária vão se enfrentar numa semifinal. Do outro lado, a gente teve a classificação do Corinthians, que venceu o Cruzeiro por 4-2 dentro de casa, já tinha vencido fora por 2-1, e também o Flamengo acabou perdendo por 4-1, tomou uma goleada do Santos. O Santos, que é um time de muita expressão, né, no futebol feminino também, e que nos últimos anos vinha deixando a desejar. Nesse ano, Santos está fazendo partidas muito boas, os reforços foram primordiais aí no Santos. Então, o Santos chegando em uma semifinal, a gente pode dizer que temos um paulistão no Brasileirão nessa semifinal. Então, Corinthians contra Santos de um lado, do outro lado, São Paulo contra Ferroviária. Mas agora a gente tem que falar de Copa do Mundo, porque hoje a Pia leu as suas jogadoras, convocou as suas jogadoras para a competição mais importante aí do mundo e teve surpresa bem negativa, eu diria assim. Eu vou ler para vocês a lista, claro, e depois vou dar um pouquinho da minha opinião, começando pelas goleiras, a Lelê, Camila e Bárbara, defensoras, Antônia, Tamires, Mônica, Kathleen, Bruninha, Rafaele e Lauren. Meio-campistas, Duda Sampaio, Adriana, Ari Borges, Caroline, Ana Vitória e Luana.
E lá na frente, as atacantes Debinha, Andressa Alves, Nicole, Gabi Nunes, Geise, Bia Zanerato e Marta. As 3 suplentes são Tainara, Aline Gomes e Angelina. O que eu achei dessa lista? Bem coerente no meio e no ataque. Claro que a gente sente falta aí da Cristiane, eu acho que esse é um ponto importante de se falar, porque a Cristiane tá jogando muito. A Cristiane tá com números muito bons na temporada, tá vivendo um momento muito bom ali no Santos, e ela é uma jogadora que tem uma característica que nenhuma das nossas atacantes tem, que é o cabeceio. A Cristiane, pra mim, é a melhor cabeceadora do Brasil hoje, e ela não vai pra Copa. E é uma jogadora que, além de ter o cabeceio, ela tem outros, né, outros recursos incríveis. A gente conhece muito bem a Cristiane, e tem também a questão de liderança, experiência. E a Pia, durante todo o processo aí dessa Copa do Mundo, ela falou da Cristiane poucas vezes, que sempre meio desconversou, mas sempre disse que pensava na renovação. Porém, acho que é um pouco hipócrita por parte da Pia falar isso e levar outras 2 jogadoras, que eu já vou falar pra vocês quem são, que me decepcionaram bastante aí nessa convocação, mas Cristiane, a gente acaba assim sentindo falta dela. No lugar dela, eu diria que vai ali a Andressa Alves. Acho que a Andressa Alves se mostrou importante na finalíssima, ela acabou marcando gol, então acho que por conta disso a Pia leva ela. Mas sinto falta da Cristiane, acho que tem questões envolvidas fora do campo pra Pia não querer levar. Inclusive na coletiva a Pia não quis responder sobre a Cristiane, disse que era uma falta de respeito perguntar sobre a Cristiane, sendo que outras atletas foram convocadas, né? E aí, claro, isso gera uma crítica aí nas redes sociais, porque a Cristiane merecia pelo menos uma despedida da seleção brasileira, né? Assim como a Formiga teve. Bom, última Copa da Marta, né? Eu pelo menos que tenho aqui 23 anos, pra mim tudo começou com a Marta, né? Na minha geração a gente lembra da Marta. Desde novinha, a melhor jogadora do mundo, ela é incrível, a Marta é incrível. E a Marta vai estar nessa Copa, e é a última Copa da nossa rainha, da Marta. Então as jogadoras falam muito sobre jogar por ela, né? Assim como foi, por exemplo, o Messi, né, na seleção masculina ali da Argentina. As jogadoras da seleção brasileira falam bastante sobre a Marta, sobre como é importante isso pra ela. E eu espero que a Marta possa, pelo menos, ter, não sei se título, acho muito difícil, mas, ter um pódio aí na Copa do Mundo seria muito importante pra Marta encerrar essa passagem dela na seleção brasileira, porque ela merece. E as outras 2 jogadoras aí, que eu falei pra vocês, que daí sim foram nomes que decepcionaram a torcida no geral. A primeira, a Mônica. A zagueira Mônica não vem participando dos jogos da seleção brasileira, não vem participando das convocações da Pia, e nas últimas 2 semanas treinou na Granja e foi convocada. A Mônica é uma jogadora que pra mim, já passou assim, o seu auge, e a Pia acaba justificando como uma experiência, porque a Tainara tá voltando de lesão, não tá muito bem, então a questão física acabou pesando pra Mônica ir no lugar da Tainara. A outra jogadora é a Bárbara, a goleira Bárbara. Pra mim, não tem cabimento a Bárbara ser convocada para a seleção brasileira. Não tem mais, encerrou o ciclo já há muito tempo. A Bárbara fora de campo teve comportamentos ruins, dentro de campo, pior ainda, né? Ela vem falhando muito jogando pelo Flamengo, ela ficou um tempão sem atuar, e agora, do nada, a Pia resolve levar ela pra Copa do Mundo. A gente sabe que a Lorena se lesionou, que seria a jogadora principal, né? A goleira titular se lesionou, mas a gente tem aí outras goleiras que poderiam fazer parte, que fizeram parte de outras convocações da Pia, como a Luciana, da Ferroviária, até a própria Gabi Barbieri. Ok, a Gabi Barbieri não tem experiência, mas é hoje top 3 goleiras do Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, a Pia foi muito incoerente no momento em que ela fala que ela precisa da Bárbara como uma jogadora experiente, mas não leva a Cristiane, por exemplo. Essas são as minhas considerações aí sobre a convocação da Copa. Agora, no dia 2 de julho, pela manhã, né, no domingo pela manhã, tem amistoso, o último amistoso, vai ser Brasil e Chile. Acho importante a gente assistir, vai passar na Globo. É importante que todo mundo assista pra gente ter uma prévia aí do que a gente pode esperar do Brasil na Copa do Mundo feminina. Num geral, a convocação foi boa, foi coerente, porém, esses 2 nomes, Bárbara e Mônica, pra mim não deveriam estar lá.
Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal. Terça que vem eu volto com mais assuntos sobre o futebol feminino, né? Futebol feminino do Inter, do Grêmio, do Juventude, seleção brasileira e muito mais, sempre aqui na Rádio Inferno pra vocês. Valeu!